Fala, moçada! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Tati Pontes e eu tô aqui mais uma vez pra gente compartilhar a palavra de Jesus. O Evangelho conforme eu estudo, aprendo e procuro praticar na minha vida. A palavra de hoje é linda, maravilhosa. Tá no Evangelho de São Lucas e é, pra mim, assim, uma das parábolas mais encantadoras que Jesus nos contou, sabe? É uma que nos fala realmente da pertença de filhos que temos, né? Da nossa identidade maior, né? Do que deveríamos responder quando as pessoas nos perguntam: Tati, quem é você? Ao invés de responder o que eu faço, ou filha de quem eu sou, casada com quem eu sou, a minha primeira resposta deveria ser: sou filha, e filha amada de um Deus Todo-Poderoso. Essa devia ser, a gente devia andar com uma plaquinha, né? Da minha identidade real, né? A gente muitas vezes rasteja por afeto, muitas vezes colhe migalhas, fica sujeito à aprovação, a nossa felicidade fica sujeita à aprovação das pessoas e é condicionado ao que as pessoas vão pensar ou dizer sobre nós, porque a gente ainda não assumiu essa identidade aqui, que nos fala na palavra hoje, né? Essa verdade linda, maravilhosa, que por isso que eu falo que eu fico muito tocada com essa parábola e que sim, ela é a nossa identidade. Ela traduz quem somos, né? Nesse mundo aqui que estamos. E a palavra no capítulo 15, os versículos vão ser de 1 a 3 e depois de 11 a 32. Nos diz o seguinte: todos os cobradores de impostos e pecadores se aproximavam para ouvir Jesus. Mas os fariseus e os doutores da lei murmuravam: esse homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus contou esta parábola. O desfecho desse início, até mesmo para a gente poder partilhar com mais exatidão, vai ter que passar pela parábola que a gente vai ler agora. Na parábola, a gente vai entender esse início aqui também. A gente vai entender por que Jesus teve que contar essa parábola para explicar para os fariseus por que ele estava com os pecadores. E quando a gente lê a parábola, a gente vai entender que trata-se de termostato, não de termômetro. Como assim? Jesus não estava com os pecadores para ficar na temperatura do ambiente ali. Se está todo mundo pecando, Jesus estava ali para pecar também. Não. Jesus estava ali como termostato. Jesus estava com os pecadores para transformar essa realidade, transformar essa temperatura, né? O termostato, ele não se adequa ao ambiente, ele transforma a temperatura que estava em outra, não é isso? Jesus não era termômetro. Jesus não ia ficar ali: se está todo mundo aqui nos 15 graus do pecado, eu vou ficar nos 15 graus do pecado. Não. A proposta é outra. E ele precisava explicar isso porque os fariseus estavam enxergando que ele era o termômetro, que ele estava ali com os pecadores para ser mais um pecador entre eles. E Jesus explicou, né? Vamos ver se a gente vai conseguir entender e se fica claro aqui o que Jesus passou na parábola mais linda da vida, que é a parábola do pai e seus 2 filhos. Jesus disse também: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, me dê a parte da herança que cabe a mim. Então, o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou tudo e partiu para uma região distante. E aí esbanjou seus bens numa vida desregrada. Quando já tinha gasto tudo, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Foi então até um dos habitantes da região que o mandou para seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com a comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar
Irei até meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Já não mereço ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Então se levantou e foi ter com seu pai. E ainda estava longe quando seu pai o viu. Encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se ao pescoço dele e o beijou com ternura. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Já não mereço ser chamado seu filho. Mas o pai disse a seus servos: Tragam rápido a melhor túnica e a vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Peguem o bezerro gordo e o matem. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festejar. Seu filho mais velho estava no campo quando voltava, já perto de casa, ouviu músicas e danças. Chamou um dos servos e lhe perguntou: o que era aquilo? Ele lhe disse: seu irmão chegou, e seu pai matou o bezerro gordo porque o recuperou com saúde. Então ele ficou cheio de raiva e não queria entrar. Seu pai saiu e insistia com ele, mas ele respondeu ao pai: eu sirvo o Senhor há tantos anos e nunca desobedeci a nenhuma ordem sua. E o Senhor nunca me deu um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Agora, porém, que veio esse seu filho que devorou os bens do Senhor com prostitutas, o Senhor matou para ele o bezerro gordo. O pai lhe respondeu: filho, você está sempre comigo, e tudo que é meu é seu também. Mas era preciso festejar e se alegrar, porque esse seu irmão estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Essa parábola eu nem fiz pausas. Geralmente a gente vai pausando a palavra e vai meditando junto cada detalhe dela. Mas ela é uma história que ela precisa ser lida do início ao fim para que a gente volte pontuando. Porque para a gente não se perder nos detalhes. Por muitos e muitos anos da minha vida, da minha caminhada, eu enxergava nessa parábola somente o filho rebelde, somente o filho desviado, o filho fora do caminho do Senhor. Por muitos anos, mesmo que nas homilias eu escutasse falar também do outro filho, eu não via pecado no outro filho. Eu não conseguia enxergar que ele estava errado. E tinha até dó do outro filho, para te falar a verdade. E por isso, da beleza da caminhada cristã. A caminhada cristã, gente, ela é para as pessoas que não estão prontas. Ela é para aqueles seres humanos que têm a humildade de dizer: eu pensava assim ontem, hoje me foi revelada uma nova verdade. E a nova verdade me diz isso, isso, isso. A palavra caminhada é para seres humanos que têm o desejo de evoluir. Eu amanhã não quero estar no grau de intimidade, de caminhada que eu estou hoje. Eu preciso, para a honra e glória do Senhor, contando com a graça dele, estar mais perto do céu. É uma caminhada para o céu. Se eu ficar estacionada, como eu vou chegar? É muito alto o céu. Vocês já viram a altura que é o céu, pelo amor de Deus? É alto. A gente precisa estar em alavanca sempre, buscando sempre essa altura, buscando evoluir sempre. Então, por isso, se Deus quiser, a Tatiane de 30, a Tatiane de 20 tinha um pensamento, a Tatiane de 21 outro, 22... Cada ano que se passa, a Tatiane de 32 hoje olha para a Tatiane de 22 e fala: gente, ela pensava dessa forma. E eu tenho fé no Senhor Jesus que a Tatiane de 42 vai olhar para a de 32 e vai falar: nossa, eu via dessa forma, mas agora o Senhor me revelou e eu ajustei isso, isso e isso. Então a caminhada cristã nos leva a isso.
E como eu vinha dizendo, eu olhava muito para o filho rebelde, como ele teve coragem de fazer isso com o pai dele, pedir herança em vida, matar o próprio pai. Quando que a gente recebe uma herança? É quando nossos pais, né, não estão mais aqui, eles partem dessa vida, então ele matou o pai dele em vida. E eu ficava revoltada, indignada com esse ato do filho rebelde. E para honra e glória do Senhor, com a graça do Senhor, eu comecei a enxergar os dois filhos, e os dois filhos na nossa miséria. Eu consegui me ver como filho rebelde muitas e muitas vezes, e eu consegui me ver muitas e muitas vezes como o filho que ficou com o pai. O filho que nunca assumiu a identidade de filho. Porque, pulando para o fim aqui, a gente pega ele falando com o pai que eu estive com o Senhor tantos anos. Nem fala, pai, eu fiquei aqui tanto tempo, pai, eu te amei tanto, pai. Não, ele fala, ele pontua o que ele fez de externo para esse Senhor, né? Ele não fala de amor, de sentimento, de pertença de filho, né? Eu estive com o Senhor como filho, eu amei, eu cuidei. Não, eu estive com o Senhor cuidando do seu campo, dos seus bens, e o Senhor nunca me retribuiu. Relação patrão-empregado ali, né? Não era uma relação pai-filho de amor. Então, hoje eu consigo me ver como esse filho que ficou na casa do pai. Que estou na casa do pai e que muitas e muitas vezes não assumo essa identidade de filha, de pertença, de saber que tudo que é do meu pai é meu. Eu não uso todo o amor que eu posso, eu não uso toda a caridade que eu posso, eu não aproveito a vida da forma que eu posso, eu só fico lamentando, murmurando, achando que a vida é um eterno acordar, trabalhar, dormir, sem olhar para as belezas dessa vida, sem contemplar uma mesa posta na sua casa, sem contemplar um café na sua xícara na sua casa, entende? Sem contemplar tudo que é seu por direito, já é seu. Você é filha e tudo que é do pai te pertence. Então, muitas e muitas vezes eu me peguei como esse filho que não assumiu essa identidade. Muitas e muitas vezes. Mas voltando ao início, a gente fala do filho rebelde. Do filho que sim matou o pai em vida. O pedido dele de herança, o pedido dele para ir ao mundo, né, usar todos os bens, foi aquela busca pela liberdade. Foi aquela busca por acreditar que toda alegria e felicidade e saciedade estaria no mundo afora. Quem nunca? Quem nunca depositou todas as esperanças e expectativas, às vezes de uma tristeza, de um momento de sofrimento, de uma depressão, de uma crise de ansiedade, não colocou em cima de coisas externas a cura para aquele mal. Eu tô muito mal, eu tô deprimida, eu tô triste, mas eu tenho certeza que se eu for pra praia fim de semana, eu vou voltar outra pessoa, eu vou voltar renovada, eu vou voltar alegre, eu vou voltar feliz. Eu estou passando por um momento de luto, mas eu tenho certeza absoluta que é só eu ir para lugar tal ou eu comprar. Não, comprar me faz bem. Comprar sacia esse sofrimento que eu sinto, essa dor que eu tô sentindo. A solução, claro que é, gente, tomar todas mais um pouco, dar um porre, porque aí a gente esquece de tudo quanto é problema e só fica ali dopado. Quantas e quantas vezes a gente não fez isso? Quantas e quantas vezes a gente achou que sim, a felicidade plena é aqui, nesse mundo? E por achar isso, a gente busca incansavelmente saciar essa carne, que não é saciada. Meus queridos, a gente precisa entender que a nossa carne, ela é impossível de saciar. Ela é impossível de saciar. Quanto mais você der a ela, mais ela vai te pedir, porque ela acostuma rápido, ela acostuma com os prazeres rápidos. Então, quanto mais eu achar que comprar me faz bem, por exemplo, gente, é claro que os prazeres dessa vida nos fazem bem. E aqui fala que o problema do filho pródigo foi justamente o prazer desregrado. E aí, esbanjou seus bens numa vida desregrada.
É claro que uma comprinha de uma roupa nova me faz muito bem. É claro que tomar um vinho, uma cervejinha para quem gosta, né? Um vinho, uma cervejinha, ou comer uma comida, né, que a gente ama, que a gente gosta. É claro que isso me faz bem. É claro que vai me fazer feliz naquele momento. Feliz não, vai me dar momentos de alegria naquele momento, né? De euforia naquele momento. É óbvio. Só que o problema do filho pródigo foi buscar isso de forma desregrada. Ele quis a todo custo, ele quis mais e mais, porque a carne você buscou, te saciou naquele momento, te fez feliz. Mas você achar que você tem que comprar de novo para... Ah, não, mas eu voltei a ficar triste, tem que ser de novo. Existe um buraco no ser humano, um vazio existencial no ser humano, que ele é do tamanho de Jesus. Então, todas as vezes que você buscar nas coisas terrenas tampar esse buraco, ele vai estar lá. O buraco é desse tamanho. Aí você coloca um negocinho no meio dele, tá faltando. E você acha que você vai comprar mais e você vai preencher. E você não vai preencher. Você não vai preencher. O filho pródigo gastou também com os prazeres carnais, com prostitutas, esbanjou os bens, né? Gente, a sua carne, se você achar que por esses motivos que muitas vezes a pessoa tem um casamento, tem um relacionamento, um namoro, alguma coisa que ela deveria se guardar para o outro ali, se cuidar para o outro, né? Ser templo para o outro, saber que o seu corpo é dessa outra pessoa, que ou você está prometida, ou você vai casar, ou está casada, então você sabe que o corpo do seu esposo é o seu templo, e o seu corpo é o templo dele, né? É uma união ali que vocês devem se guardar para vocês ali de forma única, como casal deve ser. E aí você acha que não tá saciando, não tá bom do jeito que tá faltando, né? Fogo, mais vontade, aí você vai buscando fora. Você acha que você buscar fora, você vai ter as soluções dos seus problemas. Só que você nunca consegue saciar essa busca por fora. E aí você acha pouco uma amante, 2 amantes, 3 amantes. A mulher acha pouco conversar com um cara que dá atenção, 2, 3, e ela começa a externar isso. E olha como uma coisa puxa a outra. Esse desejo, assim, de saciar a carne a todo custo, de alimentar a carne a todo custo, vai te fazer a falar as mentiras, a adultério, que a gente sabe, né, que é um dos maiores pecados aí, a mentira. Aí a mulher, ela começa a se corromper de forma a querer ser como se fosse algo desejável, né? Ela começa a achar que ela tem poder, ela é empoderada, ela não precisa de migalha de ninguém, porque todos os homens estão aos pés dela. Quando, na verdade, ela já tem um homem que morreu na cruz por ela, e que se ela deixar ele preencher esse vazio que está ali dentro, ela não vai precisar se humilhar, não vai precisar rastejar, não vai precisar andar quase sem roupa para que as pessoas a notem e a desejem, porque ela é maravilhosa, ela é linda, ela é perfeita. Não é sobre isso. O plano dele para você, gente, para vocês, para nós, é algo tão magnífico. Ele devolve a dignidade, assim como o Pai nos mostra no fim da parábola aqui. Ele devolve a nossa dignidade. Ele põe a melhor túnica, o melhor anel, o melhor... A gente sabe aquela coisa assim de filho do rei, né? Filhos do rei, filho do rei. É porte de filho de rei, é porte de filho de rainha. É isso que ele tem para nós. E ele tem para nós uma liberdade. Uma liberdade em não precisar rastejar e comer comida dos porcos. Os porcos, naquela época, para os judeus, eram considerados animais impuros. Impuros. E olha onde esse filho foi parar. Essa ganância dele por saciar a carne dele, e a gente vê claramente que ele não foi saciado. Não foi saciado, ele gastou tudo e mais um pouco que ele podia para poder saciar esse desejo, esse vazio. É a busca por saciar esse vazio existencial. Ele gastou tudo e mais um pouco que ele pôde, tudo que ele tinha de reserva, toda a herança, tudo, e não foi saciado. E quando chegou ao fim do poço, que ele não tinha o essencial, não é nem coisas para saciar prazeres, não. Era necessidade de se alimentar, ele não tinha. Ele se viu comparado a um porco, um animal impuro daquela época. E ele pediu
que dessem as lavagens dos porcos a ele, e nem isso os deram, né? A gente aqui tá claro que nem isso ele comeu. A gente fala, mas ele foi comer com os porcos, mas nem isso deram para ele. Ele estava pior do que o porco que era impuro. O porco que era impuro estava se alimentando. O animal daquela época que era considerado impuro estava se alimentando. E ele, um homem, não tinha como se alimentar com o que sobrava daqueles bichos, daqueles porcos. E aí ele caiu em si, a ficha caiu, estalou. Quantas e quantas vezes a gente pode aprender pelo amor e pela dor? Quantas e quantas vezes a gente vai pela dor? E a gente espera rastejar no fundo do poço emocional, de migalhas, de buscar afeto de outras pessoas. Rastejar no fundo do poço, de ter problemas de saúde e alertar que nós temos que cuidar da gente, da nossa alimentação, da nossa saúde, das nossas atividades físicas. Quantas e quantas vezes a gente espera um probleminha, no meu caso, um probleminha que às vezes era só uma coisa simples de acompanhar com uma medicação, e você vai deixando esse probleminha tomar conta, e você assusta, virou um problemão. Porque a gente aprende pela dor. A gente insiste em não ir porque a gente não se reconhece como segundo filho, né? A gente não se reconhece como filhos amados. Então a gente rasteja mesmo. Rasteja nesse mundo pior do que qualquer animal impuro para tentar preencher esse vazio. E aí, a partir do momento que você vê que você não tem mais aonde buscar esse prazer, não tem mais aonde buscar essa solução dos seus problemas, não tem aonde você ir mais para saciar a sua carne, você entende e aprende que os empregados do seu pai comem melhor do que você. Quem são os empregados do nosso pai? Quem são as pessoas que estão ali cercados pelo nosso pai? O nosso pai, ele é rico em misericórdia. Todos nós somos chamados a filhos, a empregados, a servir ao nosso Senhor, a viver para o nosso Senhor, a entregar a nossa vida ao nosso Senhor, ao nosso Deus Pai. Na verdade, a devolver, porque a vida foi entregue por Ele. Entenda, a gente não está fazendo mais que a nossa obrigação. A gente tem que parar de achar que servir ao meu Deus é um ato de desejo meu, de vontade minha, de como eu sou bacana, estou servindo. Eu não estou fazendo mais que minha obrigação, porque eu estou devolvendo o que me foi dado, E isso me sacia. Aí isso sim preenche esse buraco que está aqui dentro e que ninguém conseguiu tampar. Não são as pessoas, não são seus filhos, não são seus pais, não é o seu marido, não é a sua esposa, não é o seu ciclo de amizades, não são as pessoas mais próximas que vão preencher esse vazio existencial. Não deposita neles o felizes para sempre. Até porque essa parábola ela nem tem fim, ela nem fala pra gente como foi o felizes para sempre e se teve feliz para sempre. A gente não sabe se o filho pródigo caiu de novo. A gente não sabe se o filho rebelde, o filho que estava lá o tempo todo, se reconheceu como filho. A gente não sabe. A gente sabe aqui que nesse momento eles estavam festejando a vinda do filho pródigo, do pai rico em misericórdia. A gente sabe que esse pai, de novo, mais uma vez, ele vai ter misericórdia todas as vezes que a gente cair. Só que cabe a nós, eu vou ir pela dor mesmo? Eu vou cair de novo, eu vou rastejar e vou ficar sem alimentação que os animais impuros recebiam, eu não posso receber? Ou eu vou ser saciada? Ou eu vou pelo amor? Ou eu vou ser curada, eu vou curar o mundo, eu vou me encher e vou transbordar para as pessoas que estão ao meu redor? O que eu quero fazer com essa identidade que eu tenho? Né? O Evangelho hoje ele nos chama a assumir a nossa identidade e a andar como realmente filhos que somos. Né? Não rastejar, não permitir que a gente se pegue precisando de outras coisas, entendo. A vida, as belezas que Deus nos proporciona, as sociais, as amizades, as viagens, o carro, todos os bens que a gente pode conquistar nessa vida são prazeres para a vida, mas não são da vida. A vida só tem sentido com Ele. A vida só é boa ao lado dele. A vida só vai ser realmente preenchida junto dele, assumindo que somos filhos e filhos amados. Que a gente, a partir
desse ensinamento, de tudo que ele vem nos falando ao longo desse tempo, e é o que eu falo, daqui 10 anos eu espero estar mais e mais ainda com a minha identidade estampada na cara, mas a gente é chamado hoje a andar de cabeça erguida, como filhos do Rei, como somos. Amém? Assim seja, moçada. Tenha uma excelente semana e até semana que vem.